Um diodo de potência é um dispositivo semicondutor de junção PN de dois terminais. Há duas formas de polarizar um diodo: diretamente, ou seja, quando o potencial do anodo é positivo em relação ao cátodo, e reversamente, quando o potencial do anodo é negativo em relação ao cátodo. Na condição de polarização direta, o diodo em condução tem uma queda de tensão direta relativamente pequena, aproximadamente de 1 volt. Já na condição de polarização reversa, uma pequena corrente, conhecida como corrente de fuga, na faixa de micromiliamperes, flui, e a amplitude dessa corrente aumenta lentamente com a tensão reversa, até que alcance a tensão de avalanche, fazendo com que o diodo se comporte como uma chave fechada, rompendo a junção PN e gerando altas temperaturas em si. Dessa forma, percebe-se que o diodo é considerado uma chave fechada quando polarizado diretamente com uma tensão que supere o valor da tensão direta de condução, VF, e uma chave aberta quando polarizado reversamente com o valor da tensão menor que a tensão de avalanche. Ou seja, o tiristor possui três junções PN. Bom, se a tensão direta for elevada o suficiente, a junção J2 se rompe, e a tensão correspondente é chamada de tensão por ruptura direta. Como J1 e J3, que são a primeira junção e a terceira junção, estão diretamente polarizadas, há um movimento livre de portadores pelas três junções, o que resulta em uma grande corrente de anodo no sentido direto. O dispositivo, então, está na condição de condução ou estado ligado. No estado ligado, a corrente é limitada pela impedância ou pela resistência externa, RL, e essa corrente deve ser maior que a corrente de travamento, IL, para manter o dispositivo em condução. Vale ressaltar que IL é a corrente mínima de anodo necessária para manter o tiristor no estado de condução após ele ser ligado e o sinal de acionamento ter sido retirado. Os tiristores compõem uma família de dispositivos semicondutores de potência operados como chaves biestáveis, passando do estado de não condução para o de condução. Em comparação aos transistores, os tiristores têm perdas menores no estado de condução e maior capacidade de potência. Por outro lado, os transistores geralmente apresentam um desempenho superior no chaveamento em termos de maior rapidez e perdas menores por comutação. O tiristor é um dispositivo de junção PN-PN. Ele tem três terminais, anodo, cátodo e porta, gatilho. Sobre as características de chaveamento, uma junção PN diretamente polarizada apresenta duas capacitâncias paralelas, uma da camada de depressão e uma de difusão. Por outro lado, a junção PN reversamente polarizada apresenta apenas a de depressão. Um transistor bipolar é formado pela adição de uma segunda região P ou N a um diodo de junção PN. A depender da adição, pode-se obter um transistor PNP ou NPN. Os terminais desses transistores são coletor, emissor e base. Esse dispositivo também apresenta duas junções, coletor-base e base-emissor. Das características em regime permanente, há três regiões de operação, de corte, ativa e saturação. Na região de corte, o transistor está desligado ou a corrente de base não é suficiente para ligá-lo, e ambas as junções estão reversamente polarizadas. Na região ativa, atua como um amplificador, onde a corrente de base é amplificada por um ganho e a tensão coletor-emissor diminui com a corrente de base. Na região de saturação, a corrente de base é suficientemente elevada para que a tensão coletor-emissor seja baixa e ele atue como chave. Na ativa, o coletor base está reversamente polarizada e a base emissor está diretamente polarizada. Já na saturação, ambas estão diretamente polarizadas. Um MOSFET é um transistor controlado apenas por tensão e que requer uma pequena corrente de entrada. Quando o tiristor está polarizado reversamente, ele então entra no estado de bloqueio reverso e uma corrente reversa de fuga, conhecida como corrente reversa IR, flui através do dispositivo. Transistores são dispositivos semicondutores totalmente controlados, ou seja, é possível controlar tanto a sua condução quanto o seu bloqueio, necessitando estar em regiões diferentes de sua curva para funcionar em condição de bloqueio, sendo as regiões para esses estados a região ômica e de corte respectivamente. Porém, o gatilho de ataque do MOSFET é a tensão de gate. Bom, o componente apresenta tensão e corrente de operação baixa, que são compensadas por um rápido tempo de comutação e, consequentemente, a alta frequência de operação. O que permite a bidirecionalidade de tensão e corrente é o fato dele apresentar um circuito de controle pouco complexo e um diodo em antiparalelo à sua constituição. Um IGBT combina as vantagens de um TBJ com as do MOSFET. Um IGBT tem elevada impedância de entrada, como a dos MOSFET, e baixas perdas de condução, como os TBJs. Além disso, ele não apresenta o problema de segunda avalanche e resistência equivalente dreno-fonte
é controlada para se comportar como a de um TBJ. O IGBT é controlado por tensão. Ele é ligado ao se aplicar uma tensão de porta positiva e é desligado pela remoção da tensão da porta. Dessa forma, requer um circuito de controle muito simples. Apresenta ainda perdas menores de chaveamento e condução e facilidade de acionamento, alta corrente de pico, capacidade e robustez. Sua velocidade de chaveamento está entre o TBJ e o do MOSFET, sendo mais devagar do que o MOSFET. Os três terminais são porta, coletor e emissor. As características típicas de saída são semelhantes aos do MOSFET, exceto as notações que são alteradas.